Olá, Alexia. Oi, Foster. Tudo bem? Tudo? Você quer explicar o que a gente estava fazendo agora? Bom, por mais que eu seja, obviamente, fluente em português e seja nativa da língua portuguesa, eu estava tentando descobrir como se falar airline em português. A ideia para o episódio do hoje, De de hoje, hoje, desculpa, me corrigi, era para falar sobre airlines, a indústria de airlines e os nomes e as diferenças dos nomes em português e em inglês. sim. Mas airline, essa palavra, Alexia nem conseguiu falar em português. Não, eu falei. Só que logo depois me veio a dúvida. Então, eu falei corretamente, mas eu parei pra pensar. E aí não fez sentido na minha cabeça. E aí eu descobri que eu tava certa, mas continua não fazendo sentido na minha cabeça. Então, fala as palavras em dúvida, por favor. Fala o quê? As palavras que estão na dúvida. Isso faz sentido? Faz. É... Bom, a primeira, companhia. Companhia aérea. Companhia aérea. Isso, Airline. exato. Olá, pessoal, e seja bem-vindo a mais um episódio do Carioca Connection. Um podcast que te ensina o inglês, o português, que às vezes não faz sentido. Sim, e aí eu pensei, nós também podemos falar empresas aéreas. Fica mais fácil. Porque foneticamente, pelo menos para mim, na minha humilde opinião, companhia aérea deve ser companhia, porque Na tem verdade, NH. então, o companhia que a gente está falando em questão se escreve C-O-M de Maria, P-A-N-H-I-A, né? Então, esse N-H no meio deveria ser companhia, É, minha. por exemplo, minha, Exato, companhia. exato. Deveria ser companhia. Mas, É, obviamente, ninguém vai falar companhia. é. Fala companhia. Então, eu acho que por que ficaria tão esquisito falar companhia? Os brasileiros, os falantes de português, decidiram quebrar as regras. Sim, eu tô quebrando ainda mais e falando pra todo mundo esquecer companhia e falar empresas aéreas. É, ou a indústria aérea. Isso. Airlines. Uma pergunta, Alexia. Como que eu posso falar with that out of the way? Por exemplo, agora que a Com gente... isso resolvido. Com isso resolvido. Exatamente. Com isso resolvido, vamos falar sobre algumas empresas e os nomes e as diferenças. Eu quero escutar você falando tudo. Empresas o quê? Empresas aéreas. 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 Muito bem. Sim. Então vamos lá. Como que você quer fazer? Eu falo em inglês e daí você em português? Ou ao contrário? Sim, pode ser você primeiro em inglês. Ok. American Airlines. American Airlines. Quase igual, com um pouco do brasileiro. Delta. Delta. Quase igual, mas também dá para ver quando tem a letra L, quase sempre vira o som do U em português. Delta. Não é Delta, mas fala de novo. Delta. United. United. Quase igual. British Airways. Como é que falaria isso? Peraí. Deveria ser British Airways. Airways. Virgin Atlantic. Virgin Maria. Virgin Atlantic. É difícil porque, por exemplo, a Virgin Atlantic e a British Airways são companhias
que normalmente a gente não tá acostumado a falar muito, porque quando você pega um voo internacional do Brasil, normalmente são as super, hiper, mega grandes, né, que viajam. Ou Então, também os brasileiros. hã? As empresas brasileiras. Exato. Então, normalmente tem as empresas irmãs, né, dentro. Uhum. Então, por exemplo, quando você vai viajar do Brasil para os Estados Unidos, você tem algumas opções. Você tem a American, você tem a Azul. Azul, que aliás, o cara que criou o negócio, a empresa, é um americano, empreendedor americano. Não lembro do nome dele agora, mas ele começou com a empresa JetBlue. Sim. Pode sim. falar isso? JetBlue. JetBlue. E daí ele criou Azul. Sim. Legal, né? Exato. Então, e tem a Latam. Latam, que seria Latin American Airlines. Que antes era só TAM. Lembra? E aí foi comprado Lembro. e virou Latam. E mais um que é importante para a gente hoje em dia, porque estamos em Portugal, TAP Portugal, TAP Airlines. TAP Portugal. Normalmente seria TAP. Exato. O e TAP. que TAP significa Transportes Aéreos Portugueses. Não sabia. Sim. Então, por exemplo, quando chega uma British Airways, eu acho que só voa lá dentro da Inglaterra. Tipo, normalmente a gente voaria com a Air France. Mas isso pode ser complicado por várias razões. Por um lado, se você está falando com um brasileiro, brasileira, e eles estão descrevendo uma viagem, normalmente eles vão falar uma coisa. E aí eu peguei avião sei lá, do TAP, e você vai ficar perdido. Então é importante saber esses nomes. Sim, e normalmente é reclamação, né? Ah, TAP é horrível! A American não me deu o meu assento! E assim vai. Sim. E das empresas normais, entre aspas, você tem uma preferência? Bom, se eu pudesse escolher pra minha vida, seria a Emirates, né? Emirates. A Emirates. Eu acho que nunca peguei, não. Mas é porque é tão impossível pegar. Porque é uma das mais caras do mundo e normalmente a gente não viaja, né? Muito pro lado de lá. Normalmente a gente está pegando os Ryanairs, EasyJet. Sim. E você pode falar essas dois? Ryanair. Ryanair? E qual outra? EasyJet. EasyJet. Eu acho que minha melhor experiência com uma empresa aérea foi com a Lufthansa. Ai, sim, dizem que é ótimo, né? Eu só lembro que eles me deram um tipo de croissant com chocolate suíço. E foi muito bom. Sim, dizem que o Lufthansa é ótimo. Eu nunca andei de Lufthansa. Meu pai já e também é apaixonado. Sim, eu lembro. Pra mim, uma que realmente me impressionou muito bem das últimas vezes quando eu fui do Brasil para os Estados Unidos foi a Delta. A Delta foi, assim, excepcional no atendimento. O jantar maravilhoso. Os assentos muito confortáveis, filminho passando, TV funcionando. Os comissários de bordo e as aeromoças muito simpáticas. Sim, eu acho que o Delta está melhorando. A Delta. A Delta, porque é uma empresa ou uma companhia. E também termina com A. A Delta. E que mais? Eu acho que para mim United está ficando muito... A qualidade está piorando um pouco. Agora, no Brasil, a Gol é horrível. Gol? Nossa, eu tinha esquecido dessa empresa. Gol ainda existe? Existe. Como? Eu não sei. É como se fosse
a Ryanair, né, do Brasil. Então, assim, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Se você tiver um lanchinho no aeroporto, dentro do avião, vai ser amendoim que você tem que pagar, tipo, R$ 5. É uma coisa surreal. E vocês têm uma frase para essas empresas que são Low cost, né? low cost, low budget, Não, eu de acho que custo baixo? Não, eu acho que a gente fala empresas baratas, né? Que tem passagens muito baratas, mas mesmo no site tá escrito low cost. Então eu acho que isso já todo mundo já assumiu que é uma coisa internacional. Hum, Interessante, né? bom de saber. Sim. Bom, Alexia, com esse episódio meio confuso, porque esses nomes são difíceis. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Não, eu queria muito, muito, muito que o Brasil tivesse trem. Viajar de trem pelo Brasil deveria ser muito legal. Nos Estados Unidos também. Sim, e é uma coisa que tem muito aqui na Europa, né? Você vai pra todo canto de trem. A gente pode gravar um episódio sobre trem, Sim? que aqui em Portugal, aliás, é autocarro. Não. Não é comboio. Muito bem. Autocarro é ônibus. Enfim, eu espero que daqui a pouco a gente vá pegar avião de novo. Vamos viajar de novo. Essa pandemia vai ser mais ou menos resolvido. Vamos estar vacinados. E até breve. Até breve. Tchau.